Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Seja bem-vindo a esse podcast aqui, o podcast mais fodástico aqui de Mato Grosso, explodidamente. Agora aqui Douglas, carreira solo, né? E a gente está começando hoje uma rede, uma sequência de podcasts só sobre o Enem para ajudar vocês, alunos, além de conhecer melhor, né, as autoridades, as maiores autoridades de cada área aqui no estado, cada área do vestibular, você também vai receber dicas de ouro aqui no Explodidamente. É uma sequência de podcasts especial. A gente tá aqui no nosso podcast número 23, cara. Já tem muito caminho por aí. E antes de eu continuar, Douglas, antes de continuar a falar as coisas que a gente sempre fala no começo aqui, deixa eu falar dessas pessoas. Uma você já tá vendo aqui, ó, meu irmão de alma, tá? Primeiro, assim, antes de eu falar de cada um de vocês se apresentarem, né? Todo mundo conhece. Obrigado por estarem aqui, tá? Eu fiz esse pessoal aqui. Então, detalhe, você que tá assistindo, esse programa foi gravado. É o primeiro podcast do Explodidamente. O primeiro que foi gravado, porque a gente tem pessoas aqui extremamente requisitadas. Perto do Enem, não vai ter como falar com esse povo aqui. Então, assim, aqui que a gente fez, vamos gravar num feriado, né? A gente tá aqui, frio da catiça, né? A gente tá aqui de manhã gravando pra você. Então já deixa o like aí, já se inscreve no canal. Você que não tá inscrito, se inscreve no canal do Explodidamente, tá bom? E deixa eu falar dessas três sumidades aqui, ó. A gente tem aqui, vamos começar com quem já tá do meu lado, Doni. Doni, né? Muito obrigado por estar aqui. Doni, eu que agradeço o convite. É o mago da literatura. Quem já teve aula sabe que ele é o mago da literatura. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelas palavras e pela apresentação tão íntima, tão sincera. Muito obrigado. Nós temos aqui essas duas meninas, né? Meninas. Nós temos aqui a Glaucia e a Cris. Duas professoras que têm um legado aqui aqui em Mato Grosso. A gente tem uma política aqui no Explodidamente que a gente não fica lambendo convidado, entendeu? Não fica lambendo convidado. Mas tem gente que é difícil não ficar lambendo. Quando é muito amigo da gente, entendeu? Quando a gente conhece o trabalho. Então é sincero. Se tem outra coisa que acontece aqui, é sinceridade. Não tem calma, não tem machucado. Não tem roteiro, não tem verdade, tem conversa aqui. Não tem, é realmente como se a gente estivesse na mesa da minha casa, da casa de vocês, conversando, entendeu? Não tem. Por isso que é legal, porque você esquece rapidinho das câmeras, você esquece tudo. E dá tudo certo. Glauci, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Estou imensamente honrada de estar aqui, principalmente com estas feras e com você, né, meu amor, que não fica para trás, né? É fera também. O homem da filosofia. É o homem da filosofia. É uma honra estar aqui. O jeito que ele fez o pedido foi incrível, né? Assim, olha, estou convidando vocês aqui, meus amigos e tal. Sim. E é um prazer estar aqui com o Doni. Não pode fazer rasgação de seda, mas Doni, inspiração. Estamos todos bem acompanhados uns dos outros, né? Fica mais leve em dias tão difíceis. Não, quando o podcast é assim... Não, e fica mais leve em dias tão difíceis. Verdade. Agora, eu não sei como vai ser a parte de quem vai falar primeiro, porque aqui todo mundo nem gosta de falar muito, né? Olha, quando a gente tá muito entre amigos, a gente tem que tomar até cuidado, porque a gente começa a fazer um papo, uma conversa, que às vezes é oculta, só a gente entende. Foro íntimo. Você sabe, né? Eu sei. Piadas internas. Então, assim, não, a gente tem que pensar que tem um monte de gente que tá assistindo aí também. Vamos lá. Antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai falar sobre muita coisa. Vai falar sobre o Enem, como eu falei, mas não se preocupe, a gente vai falar só sobre isso. Né? Não é só um podcast sobre dicas pro Enem. Há dicas valiosas, mas não é só isso. Mas antes de a gente começar a falar sobre essas coisas, eu preciso falar dos patrocinadores. Primeiro, eu preciso falar da Desenho Digital, que é a proprietária desse espaço aqui, tá? Se você quer gravar o seu podcast, se você quer ter o seu podcast,
podcast da sua igreja, do seu lançamento. Se você está lançando um produto digital, uma das melhores maneiras de você lançar um produto digital é tendo um podcast, criando conteúdo para suas redes sociais de maneira muito fácil. Podcast a gente senta aqui, fala 2 horas e tem conteúdo para colocar em rede social a noite inteira. O mês inteiro. Né? Então, assim, há uma facilidade muito legal. É verdadeiro, não é tão comercial, você não está vendendo alguma coisa. Você quer ter o seu podcast? Olha que pode ser mais barato do que você imagina. A hora do estúdio, o estúdio está à disposição. É só sentar aqui, trazer seus convidados e ter o seu podcast, tá bom? Imagine que aqui em Mato Grosso não tem nenhum podcast exatamente da sua área de trabalho. Você pode ser o primeiro a ter o seu podcast, fazer network, chamar autoridades, celebridades, sentar aqui com você e já você também ser uma autoridade na sua área. O podcast te dá todas essas possibilidades, tá bom? E a facilidade que o podcast tem de te dar tudo isso, como você tá vendo aí, em alta qualidade, tá? E com a facilidade de fazer isso com um discurso real, orgânico. Então, o espaço tá aqui para você, tá bom? À disposição. Falando da Desenho Digital, eu tô na colinha aqui, ó, que a patroa que mandou. Falando da Desenho Digital, bom, esse espaço aqui, além de um espaço de estúdio para podcast, também é um espaço para você gravar cursos, tá bom? Então, assim, olha, professor, a gente sabe, professor, por exemplo, nunca vai ser rico em sala de aula. Nunca. Porque não tem como, não cabe, sei lá, a gente precisava ter o quê por aula para ganhar uma maneira razoável, o quê? 1.000 pessoas por sala? Entendeu? Não dá. Mas no online dá. E a ideia é que se você realmente tem um produto digital pronto, esse espaço aqui também vai te servir, tá? A gente tem horários de estúdio, onde você pode, às vezes, vir locar o estúdio um dia inteiro e gravar o seu curso já de uma vez. A gente monta cenário, você tem 3 câmeras simultâneas, você tem quadro eletrônico, você tem tudo isso para você. E vai ter a proprietária aqui, né, vulgo minha esposa, ela falou que vai ter, sim, promoções aí de Black Friday agora. Então, horários de estúdio com horas bem reduzidas. Para você que é professor, agora um recado específico para você que é professor, produtor de conteúdo ou que tenha um produto digital, é interessante você pensar que agora, depois do Enem, né, desse recesso, você aproveita, aluga às vezes um dia de estúdio aqui e já grava seu curso inteiro. Ele já vai pré-editado, porque a gente faz a pré-edição nas câmeras já, com microfone profissional, cenário montado e pronto, você já tem seu produto digital. Também fazemos aqui lives de lançamento, tá bom? E para você que quer ter seu canal do YouTube e tá assim, já tentou ir lá na sua casa, colocar a câmera, colocar não sei o que, quando vê se não dá nem pra você gravar nada, aqui também temos essa opção com preços muito baratos de horas de estúdio. Você organiza, vem aqui uma vez por semana, uma vez por mês, você consegue gravar 4 vídeos e ter um vídeo por semana no seu canal do YouTube, com alta qualidade, com câmeras profissionais e etc. Teleprompter, se precisar, faz o seu roteiro. Você pode vir aqui, dependendo, se a pessoa escrever tudo que ela vai falar e botar no teleprompter, eu falo pra vocês, tem gente que vem aqui, numa tarde, grava 4 horas de vídeo, pronto, porque né, não tem nem erro, é só ler ali. Sim. Então, assim, tudo isso, agora, principalmente no final do ano, com a Black Friday que a gente está fazendo aqui, com preço de horas de estúdio muito barato. Então, tudo isso está muito perto, muito fácil aqui em Cuiabá para vocês, tá bom? Deixa eu ver se é isso, eu não segui nenhum roteiro aqui, não sei se a mulher vai gostar, mas basicamente eu falei o que eu acho, né? E por experiência própria, se você me acompanha nas redes sociais, os vídeos que eu gravo lá são aqui, né? A qualidade do vídeo tá tudo lá. Fora isso, eu tenho que falar da minha mentoria. Então, assim, olha, se você está precisando de uma mentoria ligada à vocação, autoconhecimento, eu tenho um produto online e presencial. Então, você vai ter acesso a 14 horas de aulas gravadas em alta qualidade da minha mentoria, que falam sobre autoconhecimento, vocação. Os atendimentos das mentorias particulares, então você tem as duas coisas. A gente está abrindo uma nova turma agora. Se você tem interesse em ter uma mentoria comigo para vocação, para autoconhecimento, é só me seguir nas redes sociais, né? Não sei, vai aparecer o QR Code aí também, é só apontar seu celular, você já vai direto para a página da Hotmart, tá bom? E você pode ser um mentorando. E chega de jabá, entendeu? Vamos lá falar do que interessa aqui. Eu queria começar, assim, acho que toda vez que a gente traz um professor aqui, não é a primeira vez, toda vez que a gente traz um professor no Explodidamente,
eu sempre pergunto como que você foi parar nessa profissão. Nessa profissão que você tá aí. Foi assim, por exemplo, o Tavares, você não conhece o Tavares, veio aqui contando a história. Vocês conhecem a história? Ele odiava, ele não queria dar aula. Ele começou a passar fome, ele contando a história. E aí alguém falou, sem dar aula. Ele, que droga. Ele foi lá, o pessoal tá gostando. Tá, beleza, então você, professor. Então, assim, tem gente que para aí da maneira mais inusitada possível. Glaucio, começa aí. Como que você foi parar nisso aí, Glaucio? Nossa. Eu tava no 3º semestre de letras e, de repente, o Colégio Press fez um anúncio no rádio de que precisava de professor de língua portuguesa. Aliás, professores. Né? E eu, numa pindaíba também, minha mãe tinha falecido, né? Meu pai ganhando pouco, eu precisava ajudar de alguma forma. E tentei. Fui, fiz o teste, passei no teste e comecei. Odiando também. Porque eu comecei dando aula pro fundamental. Assim, Que ano isso? Tem que falar mesmo isso? Não. Foi 89. Foi 89. E eu comecei justo na época, chamava-se 5ª série. Vixe. Professor de fundamental vai direto pro céu. Direto. Vai. Você Não, passa. eu já dei aula no Ali é o fundamental. purgatório, é tudo que Direto. você passa ali. E eu comecei odiando, né? Era horrível, não gostava. E aos poucos, no decorrer, acho que de 2 anos, você começa a tomar gosto. Principalmente quando você começa a perceber que, de alguma forma, você transforma a vida do outro, né? Naquela geração, naquela época, era visível o tanto que você transformava a vida do outro. 2 anos depois, eu fui convidada para ir para o ensino médio. E aí a paixão explodiu. Daí eu nunca mais saí de sala de aula. Então foi mesmo sem querer, porque eu queria fazer jornalismo. Gente, eu também. Né? Eu queria fazer jornalismo e, como a minha família não tinha condições de me manter fora de Mato Grosso, e Mato Grosso não tinha, é o que mais se aproximava. E foi a contragosto também, porque meu pai queria que eu fosse juíza. E eu sou técnica em edificações, minha mãe queria que eu fosse engenheira. Então é aquela coisa, você vai pulando as pedras do caminho e encontrando o caminho entre as pedras. Né? Assim que acho que então aconteceu. Hoje eu falo que eu não sei fazer outra coisa. Mas sabe, Mas sabe fazer bolo. Sei fazer por exemplo. bolo. Cozinha é uma Maravilhoso. beleza. Cris. Eu também. Eu estava insatisfeita porque eu não tinha conseguido passar na primeira chamada de jornalismo. Olha que louco isso. Eram 30 vagas, eu fiquei em 29º. E eu não tinha na época ficar prestando atenção em segunda chamada, essas coisas. No ano seguinte, meu irmão falou assim, vou fazer sua inscrição. Você vai fazer letras. Passei. Aí, passando uns dias, também já no 4º semestre lá de letras, eu fui fazer um estágio. Também precisando de dinheiro, já na universidade, você precisa de dinheiro. Fazia uns eventos, recepcionista para algumas coisas, mas eu precisava ter alguma coisa. Também parei na 5ª série. Deixa eu ver. Gente, o que é isso, 5ª série? Aqueles meninos, e eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Só que eu não gostava, mas os meninos estavam gostando porque eu já trazia algo diferente. Acontece, Era muito isso, eu falava, eu não quero estar aqui, eu reclamando todos os dias, mas o salário na época, Compensando. eu não recebia nada fixo, compensava, e eu fui vendo também, logo em seguida eu fui parar para substituir uma professora no Salesiano da vida. E aí nunca mais. Já que pensei várias vezes, será que eu tô na profissão certa e tal? Mas aí a cada momento, e já vai para mais de 20 anos nessa história Essa jornada, também. né? E querendo uma jornalista que sempre que vê o microfone, eu quero, peraí, gente. Mas Vai em é casa aqui, isso, então. mas é isso. Olha, isso é muito doido. Rufem os tambores agora aqui, porque esse cara tem uma história. Esse aqui, ó, é corte. Doni também queria fazer jornalismo, eu tô... Queria! Aí, ó. Viu? Conta a sua história aí, Doni. Como que você. Resumidamente, né? Resumidamente. Então, não, Pode eu falar mais. cheguei pra sala de aula pelo simples acaso, seguido de necessidade, né? Como todos aqui. Então, temos narrativas e histórias muito parecidas. Mas eu venho de uma situação de ausência da escola, né? Eu fiquei fruto de uma separação dos meus pais.
E foram 10 longos anos, numa região que não tinha escola. E aí eu saio de Guarulhos em 1985, já que a Glaucia falou, eu não vou falar também, né? Vamos nos entregar todos aqui, né? E aí volto para Cuiabá, que era o lugar mais próximo, né, de onde eu estava. Eu saio de Guarulhos em 85 e vou para Marcelândia, né? Uma cidade bem ali no Nortão. Fico 10 anos por lá, volto para Cuiabá para retomar os meus estudos, para fazer, não tenho nenhum problema em dizer isso, para fazer a 5ª série. Né? Então, enquanto as minhas colegas estavam dando aula para a 5ª série, eu estava voltando a ser aluno da 5ª série. Quantos anos? 21 anos. 21 anos. 21 anos. Mariana eu já vou Silva, chorar, eu sempre choro com essa história. Olha, o ruim aqui, o bom e o ruim que nós já sabemos da história, assim, eu sempre vou chorar nessa história. E aí foi um tempo difícil, gente, né? Um tempo de bastante... Hoje a palavra da moda é resiliência, né? Exato. Muitas dificuldades e quando eu terminei os meus estudos, eu comecei a substituir alguns colegas, que eram colegas na época da minha namorada, depois noiva e hoje esposa, né? Hoje, esse ano fazendo 25 anos, né? Que nós estamos aí casados. E aí, por conta dela e dos colegas do entorno ali dela, eu comecei a substituir, mas falando, nunca vou dar aula na minha vida. Jamais vou fazer esse trabalho, né? Mas não teve jeito. Um certo momento eu estava fazendo uma faculdade de artes, né? A princípio tinha tentado um monte de coisa, jornalismo não deu, educação física não deu, né? Porque eu falei, eu estava já começando a tocar um instrumento, começou aqui nessa cidade também, eu não sabia tocar nada. Falei, gente, eu tenho que transformar minha vida nesses próximos 10 anos. E foi o que eu fiz. Eu sempre falo que a cidade que eu menos dormi na minha vida foi Cuiabá. Isso ecoa até hoje, né? Que eu tenho um sono horrível até hoje. Estou tentando melhorar agora. E um belo momento na faculdade de letras, né? Então eu vi que artes era uma coisa apaixonante para mim, mas eu fui fazer letras ainda com a esperança de talvez no meio do curso conseguir pular para o jornalismo, né? Mas aí vem aquela história de seminários, trabalhos, né? E um professor, sempre os professores, né, como o Glaucio falou, que transformam a vida dos alunos, falou assim, rapaz, você sabia que você nasceu para dar aula? Eu falei, professor, por favor, rogar praga nessa altura do campeonato, não. Né? E ele falou, tô te falando sério. E aí, quando eu assustei, eu estava dando aulas. Um grupo de amigos, sempre tem os bons amigos, né? Nós nos chamamos na faculdade, nós começamos e terminamos o curso nos nomeando como quinteto. Né? Temos até um grupo, esse grupo de amigos continua até hoje. Maravilha. E 2 amigas de lá conseguiram um currículo meu, levaram numa escola. Essa escola me chamou, era uma escola particular. Eu estava saindo de um período de substituição no estado. E isso foi em 2003. E na minha cabeça eu falei, bom, vou ficar uns dias aí, dou umas aulas e caio fora, né? Que eu não vou fazer isso. Eu comecei dando aula de gramática, interpretação de texto. Quando eu assustei, eu estava naquela escola há 11 anos. Foram 11 anos lá, naquele meio tempo eu fui para o SES, naquele meio tempo eu fui para outras escolas, né, e estou aqui hoje. E como já foi falado, né, pela Glaucia, pela Cris, 2 amigas queridas, amadas, irmãs, não saberia fazer outra coisa hoje, né. Gostei muito do que a Glaucia falou agora há pouco. Nós entendemos, a gente vai percebendo nessa caminhada que o que nós fazemos é profundamente transformador. Sim. Então, tendo toda a trajetória que eu tive, hoje eu consigo dar muito mais ênfase no que eu faço, dizendo, não, isso aqui muda a sua vida. Né? Conhecimento muda a sua vida, educação muda a sua vida. Exatamente. E aí eu falo isso com toda a propriedade quando eu estou nas minhas aulas, por quê? Porque eu sou fruto disso, eu estou aqui. Né? Então eu sempre digo, uma semana passada, não me lembro qual foi a situação, mas alguém me perguntou, como você chegou até aqui? Eu disse, os livros me trouxeram até aqui. Todo o esforço, a vontade de não permanecer no mesmo lugar, né, auxiliado pelos livros. Né? Ele me trouxe aqui. O livro me livrou das amarras. A gente escuta essa história do Doni, né? Então, Fala dele, o fantástico. apelido dele é Google, né? Porque Clarice Lispector, literatura internacional, tudo tem de cabeça aí, ele vai citando, se deixar parágrafos de parágrafos. Aí com 21 anos estava na 5ª série. Eu lembro de Sócrates, com 70 e tantos, começou a filosofar, né? Então, assim, a história do Doni é fantástica. E, assim, eu acho que a gente pode navegar muito por aí. Eu queria
Primeiro, antes da gente ir pro Enem, eu vou fazer mais algumas questões que eu acho que são interessantes aqui. E aí depois a gente vai pro Enem e depois a gente continua com outros papos aí. Então você que vai escutar as dicas de ouro que cada um aqui vai dar pro Enem, eles vão ter tempos para isso. E tem muita gente que tá aqui por causa disso. Mas você também vai conhecer um pouquinho mais desses professores que estão todos... A gente passa mais tempo com os alunos do que eles passam com a família deles. Sim. Entendeu? A gente passa toda semana, a gente tá lá. Toda semana. Então, às vezes, não se conhece muito o professor. Vamos começar daí, tá? Me fala, Doni, uma coisa que os alunos não sabem sobre você. Que os alunos não sabem sobre mim? Uma coisa interessante que os alunos não sabem. Então, assim, ó, eu vou contar... Cara... Eu sei muita coisa, mas eu não posso. Eu acho que o que eles não sabem sobre mim é que quando eu não estou em sala de aula, meu pai é um agricultor, né? E quando eu não estou em sala de aula, facilmente você vai me achar trabalhando lá na roça com meu pai. E nós temos uma chácara e de vez em quando você vai me achar lá mexendo numa horta, mexendo num pasto, esse é o meu... Criando peixe. Criando peixe, esse é os alunos não sabem disso. Criando galinha. E alguns quando me encontram falam, não pode ser você. Você vê o cara lá falando, né, de C.S. Lewis, falando de Goethe, falando não sei o quê, e dando comida para as galinhas. Justamente. Amo a terra, amo a terra. Cris. Olha, o que os alunos não sabem sobre mim é que eu faço muito trabalho social. Eu visito hospitais, eu conto histórias. Legal. No dia de sábado ou domingo eu tô fazendo atividade em bairros mais carentes. Sempre que posso ajudo com materiais. Continuo sendo professora, dando aula para algumas pessoas, alguns jovens que querem estudar e não têm condições. Isso é algo que os alunos não sabem. Às vezes eles me veem na rua assim e não tem noção do que... Sim. Eu sempre faço isso. E é algo que realmente transforma, sabe? Maravilhoso, né? O trabalho voluntário é um trabalho voluntário que, assim, que eu não preciso estar divulgando isso. Sim, sim. Mas e alimenta a alma. E alimenta a minha alma. Faz... E essencial, eles não sabem necessário. sobre mim. Eu me visto de palhaço, eu me visto a vovozinha que conta histórias. Nossa, Eu me atrevo a cantar as músicas, eu faço isso. Legal. que legal. Klaus, o que os alunos não sabem sobre O a que os alunos não sabem? Que eu canto e danço. E muito Eu bem. amo teatro, eu gosto de representar, eu gosto de escrever bastante. As pessoas não acreditam. Eu escrevo poesia, eu escrevo pequenos contos. E meu gosto musical é eclético. Eu lavo o banheiro ouvindo Marilyn Manson. E, sei lá, cozinho ouvindo Tunique Tinoco. Eclético. Bem eclético, bem eclético. A imagem mental já ficou aqui, tá, Klaus? Seu Marilyn Manson lá. Menino, você não sabe como esse azulejo fica tinindo, brilhando. Não, mas os alunos não sabem. Esses dias eu tava lá no Max, né? E eu tava o dia da fantasia, não sei o que, e um tava com skate lá. Aí eu peguei skate, fui, mandei uma manobra assim. Ué, rapaz, eu já corri campeonato de skates, já, skatista, tem alguns desvios, tem uma vértebra rachada aqui, entendeu? Já fui parar direto pronto-socorro, desci Isaac Povas, fui direto pronto-socorro, cheguei deformado em casa, sem o skate, já na casa do amigo, pra minha mãe não quebrar. Não quebrar. Né? Então, assim, eles não sabem de várias coisas, né? Então é interessante. Vamos falar um pouquinho do assunto menor, mas acho que importantíssimo aqui, que é o Enem. Porque a gente vai falar sobre muito. Você que tá ouvindo a gente vai falar sobre muitas coisas aqui. Mas assim, uma das coisas que é essencial agora, perto do Enem, é que os nossos alunos, eles tenham esse pedido de socorro, né? Sim. Não só de tudo que eles estudaram, mas de... Eu sempre brinco o seguinte, eu falo assim, você vai passar? Porque eu tô reprovando desde 2008 que eu tô aqui, então já sei como que funciona, entendeu? Eu tô no terceiro ano desde 2008, gente, faz bastante tempo, né? Entendeu? Então eu sei exatamente como ajudar você, né? Porque... Já passou por tudo isso. Já passei bastante terceiro ano, bastante Enem, bastante... Né? Qual que assim... Quem quer começar aí? Eu queria que você pegasse um tempo dessa live aqui pra
falar ou da sua área ou do que realmente você acha que é a dica de ouro, aquilo que pode mudar e fazer a diferença na prova do aluno, né, na sua área. Se você me permite, eu vou seguir aqui o velho conselho de mamãe, tá? As meninas primeiro. Mas sacana. As meninas primeiro. Ele viu que a gente ajeitou a coluna, assim, uma fugida. Diz que baixou a cabeça, igual aluno, pra começar a tremer. Eu vou. Glaucio, me fala aí. O que você tem pra falar pra essas... Bom, todo mundo sabe que gramática não vai aparecer, né? Você tem uma habilidade, que é a habilidade 27, que vai cobrar de você um pouquinho da percepção de regras, né? Assim mesmo não vem como regra. O que é fundamental que o aluno compreenda? Primeiro, associar as palavras-chave, entender os comandos. Por exemplo, se você tem ali na habilidade 20, que cobra a percepção de patrimônio histórico, né, o patrimônio linguístico, existem palavras específicas associadas a esse contexto. Sim. Memória, identificação. E aí, a hora que você percebe as alternativas, você vai em busca dessas palavras-chave. Não vou dizer que você vai encontrar de cara e vai achar a resposta de cara, mas que funciona e muito para você que olha a questão e fica desesperado, porque você não sabe por onde começar. Então comece procurando. Com relação, por exemplo, um conteúdo que é a habilidade 19, que é a percepção de predominância de funções de linguagem. Muita gente acha que conhecer função de linguagem é suficiente para essa habilidade. A questão é, quando você tem noção de todos os aspectos da função da linguagem, né? Por exemplo, a função emotiva, ela tem marcas linguísticas da função. Você tem a pessoalidade em forma de pronome, em forma de verbo, nas escolhas, né, no vocabulário mais intimista, né? Então, a partir do momento que eu reconheço, que eu estudei, qual é o objetivo de um texto predominantemente poético, por exemplo, eu sei reconhecer as marcas linguísticas dele. Então, às vezes a pessoa fica desesperada. Eu não sei se é poético, eu não sei se é emotivo. Que confunde, né, Dani? Sim. Como as pessoas confundem função poética com função emotiva. A questão é, olha o enunciado. Sim. Porque tem as duas. Se tem as duas funções, se é um texto poético, está em primeira pessoa, ou mesmo que não esteja, não deixa de ser subjetivo. Sim. Então, o que o comando está te pedindo? Analise a gramática até do enunciado do texto, para entender o que o exercício está pedindo. Na habilidade 1, por exemplo, que ele cobra recursos expressivos que caracterizam os sistemas de comunicação. Então, por exemplo, se eu estou lendo um texto que é uma resenha, o que é uma resenha? Resenha é um resumo crítico, vamos colocar assim. Ora, de onde é que vem a criticidade? Que muitas vezes a criticidade está implícita num texto. Observe os adjetivos, observe os advérbios, observe a escolha. De repente é um substantivo que mostra o posicionamento, né? Se eu chamo você de mestre em vez de professor, essa minha escolha possibilita eu entender, uma outra pessoa entender, qual é a minha relação com você. Então, a análise do vocabulário das questões é fundamental, tá? É fundamental. Um outro aspecto que eu acho bastante interessante. Quando você começa uma leitura, já existe uma predisposição para o assunto. Então, tem uma habilidade que eu amo falar, embora não seja a minha área, uma habilidade não, a competência 3, que é a linguagem corporal, é a educação física, né? Mas tem questões que elas são puramente interpretativas. Você vai para o texto, né? Analisa ali no texto e volta para perceber essa... Então, o que é fundamental quando você tem uma questão de educação física ou de linguagem corporal? É você compreender quais são as expectativas de resposta por conta desse campo, né? Por exemplo, discutir gênero associado aos esportes é pertinente. Já caiu uma questão, por exemplo, que falava de Meg Fitzgerald, que era uma boxeadora. E a dificuldade que ela teve de entrar para o mundo do boxe por ser um universo masculino.
Olha lá. Já na leitura do texto, eu já entendo que é a mulher rompendo o paradigma, porque ela consegue, né, entrar para o mundo do boxe, ou a resposta está nesse sentido, de que ela consegue romper esse paradigma, ou a resposta está no tanto que é difícil para a mulher romper o paradigma. Então, pelo assunto do texto, eu já tenho um encaminhamento. Eu costumo dizer até que boa parte da coisa é organização mental. Exatamente. Se a pessoa for lá e tiver organizado mentalmente, né, o que ler com as vírgulas, né? Ler, respeitando né? a pontuação. E entender, aí você percebe o quanto a linguística te ajuda a organizar o pensamento. Porque aí eu penso em categorias. Caiu, agora eu não vou lembrar, acho que foi 2020, aquela questão da Marta, da diferença salarial entre Marta e Enem. 2020, né? Marta e Neymar. Outra percepção, por exemplo, no ano em que o skate entrou para as Olimpíadas, aquela menininha chamada de Fadinha, né, foi campeã, e isso veio no Enem no ano seguinte. Então, este ano, atenção, moçada, o break, desde agosto do ano passado, passou a ser oficialmente esporte olímpico. Caramba, não sabia Então, disso não. sim, Não sabia né? disso E não. aí, de repente, isso pode aparecer em um dos textos, da prova. Olha uma outra coisa bem legal. E aí é um bate-bola com os dois professores de literatura, meu calcanhar de Aquiles. Tá? A hora que você vai assim, lá, eu vou afastando. Mas assim, tem uma pegada bem legal que eu vi este ano. O assunto cotas, né, vem à baila este ano. De alguma forma, em algum lugar, se não cair no Enem, vai cair em alguma outra faculdade, o assunto cotas vem. Tem uma música do Emicida chamada Esmalha, que conversa com Esmalha de Alfonso Guimarães. Olha que sacada. Sim. Em uma dos versos dessa música, ele fala que o diploma é a alforria. Massa. Pensa numa intertextualidade. A gente tem um texto que consegue trazer o assunto, tá? O assunto cotas, que tem um dos aspectos fundamentais para o Enem, intertextualidade. E é um grande recurso argumentativo Exatamente. Exatamente. Você pode fazer uma contextualização belíssima. Trazendo essa metáfora. Como é o nome da música? Esmalha. Que é o mesmo nome com do declamação poema. da Fernanda Montenegro, se eu não me engano, no texto, né? O Emicida é uma sugestão, ele é eu sou fã do Emicida, assim, uma referência de... Então, já pegando o gancho da Glaucia, já que as mulheres primeiro, como a mamãe ensinou. Sim. Assim, a Glaucia falando, ter esse olhar, o respirar antes de pegar a prova, é engraçado, ontem eu falava com os alunos sobre isso. Qual é a sua técnica quando você pega a sua prova? Aí alguns falam, professora, eu olho primeiro o tema da redação, depois eu dou o desespero, depois a adrenalina vai baixando e vou primeiro para linguagens. Falei, qual que é o seu primeiro passo? Falei, vá direto aos enunciados, tenha sempre uma caneta ao lado, grifando, encontrando as palavras ali. Com certeza. Onde, eu sempre sugiro que leia o texto de baixo para cima, veja a fonte de onde você está saindo o texto, a referência. Porque aí tem aquele lance que o Enem ele não vai especificamente em nada, um ator tal, ele vai trazendo conhecimento de mundo. Então, com essas análises que você vai assistindo, você consegue ir apontando e observar os distratores, porque ele vive... O famoso distrator é aquela pegadinha que na nossa época acontecia. Cuidado com as pegadinhas. E o distrator, ele tá aí, o tempo inteiro. Nós vamos ficar entre A e C, D e A. Prof, mas tá falando a mesma coisa. Sim, mas observando qual é o comando que o enunciado está enunciando. O enunciado, ele tá direcionando você para onde você vai. E também ele vai ser um grande vilão. Enunciado, né? Não, o bom enunciado. Um bom enunciado. E assim, para o autor, e aí acabou. Mas eles têm parado com esse tipo de enunciado. Eu tenho observado que não tem mais isso. Pouco, né? Com base no texto agora. Com base no texto. Sim, e uma outra coisa que eu acho que
vale muito o aluno sempre ficar focado, é colocar do ladinho ali, ó, eu descobri esse termo, que é marginalia, que é colocar do lado, né, as anotações. Por exemplo, o assunto vai ser crônica. Peraí, crônica, puxa uma setinha, coloca ali cotidiano, porque na hora do nervosismo, isso vai sumindo. Isso some. Organização, gente, isso é organizar. Olha, um professor mexendo com a mão tinha que estar com a mão parada aqui, né? Porque eu tô toda hora tá aqui, aqui. tempos aqui. E assim, tentem dar uma olhada no texto geral para ver nas questões, nas alternativas, qual você domina mais. Porque quem está fazendo essa prova e está preparado, ele vai dominar a maior parte do seu texto, a maior parte das alternativas. Dificilmente ele vai ficar sem saber do que está sendo falado. Sabe? Os assuntos, está sempre envolto a informações das notícias. Tem alguns professores que não são muito a favor do Twitter, mas eu acho que o Twitter é sim uma grande arma a favor do aluno. É um gênero textual. É um gênero que está aí, competência sabe? que vai buscar o Twitter. Então, os gêneros hoje, observar que uma música, um meme, um rap, sabe, assim, fazendo com que você... Aí abrange as variações linguísticas, que existem sim. A variação linguística, né, que é um tema que é um dos assuntos da linguagem que não deixa de aparecer. Sim. Você tem impactos, você tem a linguagem. E você tem a produção de saberes ainda mais agora, voltadas para os gêneros já digitais. lançando a bola ao Doni, assim, essa questão, ainda mais a importância da Semana da Arte Moderna esse ano. Sim. A Semana da Arte Moderna vai aparecer em diversas frentes. Se eu falo da variação, eu pego o quê? Eu pego a afronta entre Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que eles queriam... Não quero respeitar a pontuação. Sim. Já vai aí, já e aí, o Doni vai falar o que é a Semana da Arte. A Semana da Arte. Aí pensando na questão, aí você vai lá para a história, onde a semana ela surge. Sim. E hoje nós estamos aqui gravando dia 2 de novembro, mas não será. E ontem foi o aniversário do Lima Barreto. E assim, o mais interessante que eu sempre comento com os alunos que ele não era muito a favor, não foi muito a favor da Semana da Arte Moderna. Porque ele achava que aquilo ali seria mais do mesmo e não era isso. Porque eles eram o quê? Eles eram um grupo bairrista, porque eram ricos, eram pessoas... E olha que interessante, o Lima Barreto ele não se enquadrava nisso. Aí pensa na questão da cota. Inclusive, as tramas ali entre o próprio Machado de Assis e ele. Então, assim, olha quantas situações. E fiquem atentos à Semana da Arte Moderna. Sim. Ano passado eu comentei sobre um vídeo que eu tinha assistido de um menino chamado John Lennon da Silva, que ele adaptou o balé lá, né, a morte do cisne, pro break. E tava lá no Enem. Incrível, eu vi esse vídeo. É muito bom. E virou uma questão de Enem. Então, pegando o gancho da Semana de Arte Moderna, eu quero lembrar que teve um Masterchef, né, um dos episódios de Masterchef fez com que os cozinheiros adaptassem o cardápio com o tema da Semana da Arte Moderna. Tu tocou com catatá, né? O tema do Mário de Andrade. Tem lá no Enem um texto para você interpretar que seja exatamente um texto que fale sobre esse programa. Ou que você tem, né? Uma receita. Ou a Vogue, né? A ou uma notícia. Ou uma notícia. A Vogue, o aniversário. Uma resenha. A Vogue também, a volta depois das festas, a Vogue foi a brasilidade, foi a Semana da Arte Moderna. Então, já que o Enem ele sempre traz esse olhar de conhecimento de mundo, o que está acontecendo agora, fazendo essas referências. Tem diferentes gêneros textuais e uma coisa bem importante, a função da arte. Que não é só estética, estética é social, é pedagógica, é lúdica, né? É libertadora e é resistência. Aí o tema de redação do Enem que ia matar muita gente desavisada, hein? Imagina o tema de redação, qual a função da arte? Fala, meu Deus do céu, tava preparado para outras coisas. Assim, mas aí, agora você pode estar preparado. Muita gente percebeu a função da arte. Né? E o eixo educação que está sendo falado bastante. Com a pandemia, muita gente percebeu a função da arte. Ai, gente, toda hora eu tô batendo na... A professora que bate toda hora, o tema vai ser esse no podcast, gente. Vou tirar o brilho aqui, bater. Olha, tem dicas assim, as dicas que são dadas aqui, foram dadas agora de ouro, serve para toda a sua prova. Exato. Sim, não só para não só para Enem também, né? Sim. Então, pensando em literatura, né, que foi 2 abordagens que foram feitas,
Nós temos a Semana de Arte Moderna, que é um marco da brasilidade. E o que é essa? Né? A Semana de Arte Moderna é um evento, né? Um evento patrocinado por gente endinheirada e poderosa da São Paulo da década de 20, né? Que apoia diretamente intelectuais como o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, né? Existem outros nomes muito grandiosos, mas esses se destacam por conta da discussão que eles trazem relacionada a essa ideia de um Brasil que reflete o Brasil, em termos culturais, né? Nós já tínhamos uma discussão mais profunda, antropológica e política com os Sertões do Euclides da Cunha, em 1902, e os modernistas eles escapam um pouco aquilo ali, porque eles estão olhando para uma São Paulo que está em profunda ascensão, né? Prédios, a Tarsila vai falar disso mais tarde, lá com aquele quadro, né? Que até hoje é um quadro que está aí com muitas propostas de discussão, que é o quadro Os Operários, né? É um quadro que sempre atual, né? E aí esse grupo da Semana de 22, eles querem que a cidade de São Paulo, o Brasil, ele não cresça apenas em prédios, em indústrias. Eles pretendem que essa São Paulo, que esse Brasil, seja uma representação cultural que esteja, pelo menos, à altura ou se aproximando daquilo que estava acontecendo na Europa. Só que a Europa do começo do século XX é uma Europa de ruptura com arte tradicional, é uma Europa vanguardista, né? E o que os modernistas fazem, e a grande proposta do Oswald de Andrade, é retomar, e aí de novo, né, o Enem ele gosta muito dessas coisas da intertextualidade, né? O modernista ele vai olhar para 1500 e ele vai olhar para o romantismo, esses dois momentos tão importantes, quinhentismo e romantismo, e vai fazer uma grande reflexão, uma revisão crítica a respeito desses dois momentos, né? O Oswald de Andrade ele vai dizer na sua poesia Pau-Brasil, no seu caderno de poesia, que quando os portugueses chegaram aqui debaixo de uma baita chuva, né, foi um problema muito sério porque o português vestiu o índio, né? Ele fala, pô, se fosse num dia de sol, né, os índios teriam despido o português. E aí o Oswald está falando toda uma questão cultural, uma imposição, né? Então os modernistas eles vão ficar sempre de olho nessas questões. O Oswald vai um pouco mais longe, porque em 1928 ele vai escrever um manifesto importante chamado Manifesto, que vira também uma revista, Antropofagia, né? Que é a partir de uma leitura, né, hoje nós sabemos disso, que tanto ele quanto a Tarsila do Amaral fazem de um livro pouco comentado, mas importante, escrito por um alemão chamado Hans Staden, o Duas Viagens ao Brasil. Né? E a partir dali tem todo um conceito de antropofagia voltado para a questão da arte. Então a Semana de Arte Moderna, ela propõe o quê? Que nós não fiquemos isolados numa ilha cultural. E que aquela tradição parnasiana do final do século XIX para o século XX, ela existe até às vezes as pessoas falam assim, foi uma ruptura e tentaram acabar com esse parnasianismo. Não, a proposta não é acabar com o parnasianismo, ainda que o Manuel Bandeira faça aquele poema muito interessante dos sapos, né, meio que se tratando dos parnasianos, mas é que aquela arte tradicional ela não fique isolada, ela não fique sozinha, não predomine sozinha. Então a proposta da Semana de Arte Moderna é trazer a arte popular junto com a arte erudita. E nisso, esse reflexo aí, 200 anos depois, está aparecendo aonde? No Emicida, nos Racionais, que estão lá ocupando a prova da Fábio Unicamp. Braza, que eu sempre falo do Fábio Braza, gente. Tá? Alunos revejam, Justamente. ouçam o Fábio Braza. E dá para puxar a Semana de Arte Moderna também para a competência da língua portuguesa por conta das variantes linguísticas. Sim, Coloquialismo, muito forte, coloquial. E com certeza tem uma... pode ser um assunto para trabalhar numa redação, as variações, Sim. a questão do preconceito linguístico. E não vai longe, né, gente? Nós não poderíamos ter essa música tão híbrida, não sei se está certo usar esse termo nesse momento,
como nós temos, se não é a Semana de Arte Moderna. Sim, e acaba sendo que a arte é uma resistência. É uma forma de combater o que está acontecendo. Quebrar e romper Justamente. padrões que até então... E o Enem, ele vem com essa ideia de romper padrões. Se valendo de todas as expressões. De todas as expressões, porque... linguísticas. Quando que você teria uma prova que, ao mesmo tempo, faz linguagens que não são habituadas? Ele vai falar de uma reportagem, de um clássico de Vinícius de Moraes, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma abordagem de um meme. Então, assim, então, olha só, essa intertextualidade, que é isso que os alunos têm que pensar muito. Sim, é sempre... A prova, ela é, por si só, intertextual. Exatamente. Né? Uma pessoa, um aluno me perguntava, há um tempo atrás, e assim, eu disse com bastante, até segurança, não é uma artista que eu paro para ouvir. Não tenho nenhum tipo de preconceito, falar, não ouço isso. Sendo sincero, não paro para ouvir. Mas não se pode deixar de reconhecer que uma artista hoje que consegue trazer no nosso tempo todas aquelas questões sobre os modernistas, a primeira fase do modernismo, a Semana de Arte Moderna, é a Anitta. Exatamente. Sim. Que, inclusive, escreveu um artigo que saiu na revista Época, um artigo que está, bom, do ponto de vista linguístico, ele está bem escrito. E, de repente, esse artigo, que é um artigo em que ela defende o funk enquanto movimento cultural, em resposta a um produtor musical que teria feito uma crítica, né, ao gênero, como é um texto bem escrito, embora tenha uma parte que haja algo que poderia causar um desconforto social na prova, para quem vai fazer a prova, mas isso poderia ser tirado, é um texto bem interessante para trazer a discussão do aspecto social da arte. Sim. Não, tem uma fala, né? Tem uma fala da Anitta que é muito interessante, que ela tá no Fórum da Liberdade. Ela foi no Fórum Econômico da Liberdade, porque ela tem ideias liberais da economia, assim. Essa participação dela é bem emblemática, não sei se você já viu ela no Fórum da Liberdade lá. E aí fazem a questão pra ela, ela conta a história por que ela cantava funk e de repente falou, não, ela com a mesma música que ela cantava, mas ela tinha que chegar na rádio e falar, é pop. Não era, mas ela tinha que falar, porque esse funk não toca aqui. Mas é pop. Ah, tá bom. Tinha a mesma batida, né, das poderosas. Sim. Mas beleza, agora é pop. Ainda era funk, mas mudava E ela falava... Por quê? Porque as pessoas têm a ideia de que na favela, ela fala dela, né? Na favela a gente só fala sobre crime, a gente só fala sobre violência, ou a gente só fala sobre pobreza, ou a gente fala... Aí ela fala, bom, quando tiver outras coisas, a gente fala de outras coisas. Isso, e ela coloca isso no artigo. Exatamente. Ela fala assim, nós não aprendemos. Né? Ela fez uma referência, eu queria muito lembrar. A Bossa Nova, exatamente. Não é a Bossa Nova. Ela faz uma referência à Bossa Nova. Ela fala, eu não pegava o trem, o negócio pra ir lá assistir. Eu não conhecia o barquinho. O barquinho, fazer o sambinho. Eu não sei, eu não ia na praia, morava, é muito legal. Tem uma coisa que aconteceu engraçada esses dias, né? A gente já teve um programa aqui com o Rafa Freitas, o professor de filosofia, vocês estão ligados? O Rafa. E aí, o programa dele, a gente acabou, aqui do Explodidamente, tá aqui, você pode assistir se você quiser. A gente acabou descambando pra questão do rock, por que o rock morreu, né? Eu recebi aqui no Explodidamente, a gente recebeu o Nitron, que é o filho da Baby Consuelo. Nossa! E do... Pepeu Gomes. Pepeu Gomes. A gente recebeu ele aqui. E eu falei, o rock morreu? Ele, porra, inferno, você vai pedir pra mim? Pepeu Gomes, que o rock morreu? Não morreu, não. Eu falei, não, cara, mas é uma metáfora. Não, pô, não morreu. Pra mim não morreu, né? Sou filho do Pepeu Gomes, você vai pedir pra mim? Você quer, o que você quer, né? Mas a gente começou a discutir com o Rafa a questão do rock morrer, né? E uma das coisas que eu argumentei é justamente que o rock sempre foi conservador. Ou seja, se não fosse exatamente rock... isso não é rock, isso é loser, isso é poser. Você não conhece a banda de garagem lá no interior de São Paulo? Poser, entendeu? Então, assim, havia sempre um movimento conservador. Porque eu sou headbanger, eu sou punk, eu sou... Não sei, era sempre muito fechadinho, né? E até hoje a gente tem adultos que ainda tem essa mentalidade do rock, principalmente. Bastante. Aí um amigo meu, cara, a gente numa festa, ele já meio bêbado, assim, por que a Anitta começou a falar mal da Anitta? Eu falei pra ele, você não fala mal de Anitta, eu não escuto a Anitta, mas há uma parte genial aí na construção de carreira, de não sei o quê. Mas quem é a Anitta perto dos Beatles? Vai lá no Spotify, quem tem mais seguidor?
Aí ele foi, cara, ele foi na minha... Ele não sabia, né? Foi na minha frente assim, olhou. Anitta tem mais seguidores e ouvintes no Spotify que os Beatles. Aí ele olhou assim e falou, mas também, né? Cara, aquele momento é emblemático. Até hoje eu chego nele e falo, e aí, quem tem mais seguidor? Anitta ou Beatles? No dia do rock, o Tony Bellotto, ele fez uma fala muito legal, que ele fala que a representação do rock and roll é a Anitta hoje. Mas é porque ela é tudo aquilo que o rock and roll... Não, é sério. E é interessante, não nessa questão da batida do que ela toca, vai ser rock and roll, mas o que prega o rock and roll. Ele faz uma analogia sobre isso. A disruptura. Então, é chocar. Ela choca, ela faz tudo aquilo que foram feitos há décadas. E ela é uma representação da antropofagia. Ela entra ali naquela... Isso não é papo de intelectual, é porque o pessoal não entende que é a geração. Sim. A geração dos pais, nossos pais, não gostavam do rock and roll, porque aquilo era absurdo. Não. Agora, às vezes a gente que é velho, ela fala, ai, Anitta é absurdo, esse negócio de degeneração. Anitta é o Ozzy Osbourne. Aí, não, eu falo assim, quer ver pior ainda? Você quer arrumar mais briga ainda? Você fala assim, Anitta é o Jim Morrison, sabe? Do The Doors, rebolando a bundinha e falando like my fire, né? Aí o pessoal fica puto, fala assim, caralho, você tá falando de Jim Morrison, baby. Como você deve fazer tal comparação? Mas é esse caminho. E as referências mudam também. Sim. Né? Vocês estão ligados que agora a gente tá num papo que essa geração já não tá... Vamos voltar. Vamos voltar pro Enem. Mas é que o Enem vai trazer esse diálogo mesmo. Isso, são linguagens. Diálogo de linguagem. A gente passa por uma série de... Como a Cris disse, como o Enem vai trazer para nós gêneros textuais, sim. Nós temos desde uma receita de bolo, né? A um artigo científico. Sim. E aí? Que você precisa. E assim, quanto mais repertório sociocultural você tem, mais facilidade de entender o texto. Exatamente. Porque vamos trazer um pouco para o didático. Nós temos pressupostos e nós temos inferências. Sim. Né? Os subentendidos, os pressupostos e as inferências. Quando você tem uma questão, por exemplo, de acordo com o texto, o vocabulário do texto é fundamental para você perceber as ideias que estão ditas, mas não estão escritas. Né? Sim. Então, a sua competência linguística, o seu cabedal de conhecimento voltado para os aspectos da construção do texto vão te ajudar e muito. Mas existem as questões que são inferências, ou seja, a resposta não está no texto, está no confronto entre o assunto do texto, a estrutura do texto e o seu conhecimento de mundo. E aí, a pessoa de pouca leitura, aquela pessoa que lê mal e escreve mal, ela não vai ter muita dificuldade de entender. Eu vejo assim, tem muita gente que só acorda para a interpretação de texto, para a produção de texto, no terceiro ano. E aí, desculpem a minha maldade, é um pouco tarde para você conseguir um resultado assim tão imediato. A preparação, ela é não vou nem considerar o fundamental, mas faça o favor de desde o primeiro ano, né? Você criar intimidade com a leitura e com a escrita. É um exercício constante. Exatamente. É um exercício. E é um hábito. Porque ela tem que começar. É um hábito, porque ela tem que começar aos poucos. Sim. Não gosto de ler. Óbvio que seria. É um trauma pedir para um aluno começar no primeiro ano. Leia Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um assassinato, né? Eu, quanto professora de literatura, eu sempre falo isso. Comece a se apaixonar por Machado de Assis pelos seus contos. Pelos contos. Nos seus contos você descobre a ironia, sabe? O olhar crítico de Machado. O pessimismo necessário. O pessimismo necessário. Ou assim, por que eu tô fazendo aqui? Agora você já começa assim, um defunto autor. E aí? O menino, onde ele já... No primeiro ano... Agora, se você... aos poucos, vai tendo esse hábito da leitura. Gosto de games. Gente, games hoje é um caminho que não é... E que tem grandes narrativas o game hoje, Machado de Assis em quadrinhos. Eu confesso uma delícia. Eu confesso pra vocês que no auge dos meus 43 anos,
eu tô começando a observar que o game hoje é uma grande narrativa. Tem histórias incríveis. Com certeza. E que eu fico ali vendo os meninos jogando lá em casa, as crianças maiores, ficam horas e horas. Eu falo, gente, isso aqui é história. Isso aqui você pode fazer uma associação. Eu tô falando, às vezes, do contexto histórico na Segunda Guerra nas vanguardas, ou na Primeira. Eu posso falar pro aluno de associar um games que ele tá fazendo. Não, eu acho que o futuro da educação é a gamificação mesmo. É gamificação. Aula de história, você entra lá e vai pra Idade Média e vai jogando, conhecendo os personagens. Faz um RPG bem legal. Claro, tem tudo. E é um tema que é importante se pensar. Contemporâneo. Você acha que a gente vai ficar aqui só falando de coisinha? Olha, vírgula, ponta. Não, cara, a gente tem que... O Enem, principalmente, ele tira a gente da casinha. Só tem... Olha, tem uma das áreas que ainda é muito conteudista, que é filosofia. Filosofia é muito conteudista ainda no Enem. Você tem 10, 11, 12, 13 questões, e é incrível como filosofia ainda é a política para Aristóteles, entendeu? E aí você vai lá, ou você sabe quem falou que Aristóteles falou, ou você tá ferrado, porque não tá contextualizando com nada. É uma das... Até a história não é assim mais, sabe? Mas filosofia ainda tem essa característica conteudista. Mas é a grande pegada, por exemplo, para a redação. Você falando ali, e eu lembrei da sociopolítica durkheimiana, que vai ajudar a justificar, por exemplo, quando o aluno tem uma tese de inoperância governamental. Fantástico. Fruto do meio. Uma coisa que eu li também. Olha, a redação faz o professor estudar filosofia. Né? Eu achei uma coisa bem interessante que o aluno pode usar como argumento. As virtudes do estoicismo. Incrível, sim. Achei fantástico trabalhar a ideia de justiça, coragem e sabedoria para trazer a participação social, a percepção do quanto é importante a sociedade se mobilizar em prol de um problema de alguém que não é do seu meio, né? Então, eu preciso do todo para ajudar a resolver o problema daquele. Para isso, a gente tem que ter coragem, sabedoria, justiça. E aí, de repente, num tema como gordofobia, como obesidade e outros conceitos que dependem... que falam do indivíduo, né? Do indivíduo. O autocontrole, que também é uma das virtudes, né? Gente, dá pra fazer a gente pode por aí, vamos direcionar isso agora um pouco aqui. Eu quero arcabouço teórico. Eu acho que cada um aqui é fera. A gente já teve o aulão que a gente deu lá, né? Na Associação dos Comércios. Então, assim, há muito arcabouço teórico. E agora vamos se deliciar um pouquinho com isso aí. A gente vai ter muitos programas aqui. Olha, domingo agora, dia 6, aqui no Explodidamente, a gente vai estar com Suzana Luz, Kelina e Marigiane. As 3 sentadas aqui. Então, assim, a gente vai ter muitos programas ainda com arcabouço teórico. Tem o Fabião, tem o Roger, tem Jorginho vai vir aí de biologia. Vai um monte de gente. Eu nem vou começar, porque muita gente vai vir aí, vai ter vários programas. Mas uma das coisas que o aluno sempre está pescando e tentando abrir a visão de mundo dele através disso é justamente através dos arcabouços teóricos para redação. Porque o que a Glaucia falou agora aqui não é para uma redação. Você vê que ela já arregaçou em 2 estilos, dois eixos. O social e o eixo humano, né, de superação. Já deu aí social, Durkheim, humano, estoicismo. Incrível. Eu que dou um curso sobre isso, nunca usei estoicismo. Incrível, entendeu? Então vamos lá, Doni, Cris, dão alguns arcabouços aí, que vocês também são feras, para se usar, que você acha que é um bom argumento, um bom autor, bom para se colocar em redações em geral. Cara, hoje, na literatura, você tem um leque muito amplo, né? Embora o Enem ele goste muito de falar sobre textos mais contemporâneos, ele não abre mão dos textos mais tradicionais também. Então, a Cris, inclusive, já citou aqui o Machado de Assis, né? Ele é um cara que, assim, o Enem ele vai trabalhar com a ideia de Brasil, né? Qual é a Constituição do Brasil? Qual é a Constituição que eu falo enquanto nação? Projeto de nação. Então, eu não consigo conhecer o Brasil se eu não leio o Alencar da primeira metade do século XIX. Mas é muita idealização. Mas é essa idealização que tinha em mãos daqueles autores para se construir um processo de nação. Eu não consigo criticar, né,
essa nacionalidade exacerbada do romântico, né? Se eu não leio o Machado de Assis, né? Sobretudo, uma obra dele, vou pegar aqui a ideia do conto, que a Cris trouxe agora há pouco, O Homem Célebre, né? É um grande, extraordinário conto. Lá no várias... O Macunaíma do Mário de Andrade, mais à frente, vai discutir também as questões de nacionalidade. Tá? Por que aquela personagem é um índio que nasce no fundo da Mata Virgem, preto, retinto, e no final do romance ele acaba mergulhando numa água e branco? A gente deu, eu e o Doni, a gente já deu um aulão só sobre isso, lembra? Justamente. O que é ser brasileiro, Justamente, né? brasilidade. Então o Mário, de certo modo, está dizendo, olha, o projeto nacionalista, romântico, foi maravilhoso, mas teve alguns grupos que ficaram de fora, e ele traz para esse grupo, né? Então nós temos referências no romantismo, referências no realismo, tá? Sobretudo para se discutir a ideia da nacionalidade, a Semana de Arte Moderna, né, que não pode ficar de fora, como também nós temos questões, e a Glaucia tocou nisso há pouco, quando ela fala sobre as questões do estoicismo, a questão desses preconceitos todos que nós lidamos todos os dias e que, de certo modo, pode aparecer proposto, né, de um modo que possa ser discutido, né, discutível. Nós temos os nossos heróis da década de 30. Então nós temos as figuras de um talvez o mais extraordinário dos escritores da década de 30, que é o Graciliano Ramos, que vai falar sobre questões políticas, que vai falar sobre questões existenciais, né, sobre as questões ligadas à existência do homem. Se o Graciliano, digamos que se ele não deu conta de trazer tudo isso de uma maneira coletiva, nós temos uma pessoa extraordinária, muito mais pontual nesse sentido, para falar do nosso existencialismo, da nossa divina comédia humana, como cantou lá o nosso querido Belchior, que é a Clarice Lispector, né? Clarice sempre tem que chegar. Que vai nos trazer sempre, não tem jeito. Tá? Então eu sempre digo que aquilo que o Franz Kafka começou em 1915, desconstruindo esse homem contemporâneo que somos nós, com aquele homem que perde a noção de si mesmo, perde a sua própria identidade, né? Depois de uma noite de sonhos intranquilos, ele acorda e se vê metamorfoseado, né? O Gregor Samsa. A Clarice vai trazer isso com mais profundidade para nós, de uma perspectiva não mais simples de ser compreendida, mas de uma perspectiva mais vivenciada por nós. Porque não é comum, né, que algum de nós aqui acordemos transformados no inseto. Mas é comum que diante dos nossos espelhos sociais, nossos espelhos cotidianos, o nosso monólogo interior, que é aquela conversa da mente, que você gosta de falar, ela está sempre aí. E eu levo isso para o meu texto como repertório, é claro, né? Tendo a devida coerência para utilizar. Então, eu creio que a literatura ela vai trazer muitos elementos. Sabe né? E poderia falar de muitos outros aqui, eu vou deixar as meninas falarem também. Doni, elas esquecem muito. Na verdade, nós crescemos assim, onde a literatura ela tinha que ser desassociada às outras linguagens. Sim. Nós aprendemos que a literatura era contos, era poesia, era um livro que era para ser lido, ok. Só que ainda bem, nós estamos trazendo um outro olhar para a literatura, porque há outras linguagens, há uma conversa, há um diálogo entre eles. E dentro desse repertório, eu gosto, você falando, chegou a Clarice, a Macabeia, esse caos, quem sou eu, o que eu vou fazer? Exatamente. Aonde eu vou parar e ao mesmo tempo com ambições que só ela, nem ela sabia que tinha. E aí eu gosto, eu gosto muito de pensar na Carolina Maria de Jesus. Porque nesse despejo, nós somos esse despejo hoje. O que está acontecendo? O ser social é esse despejo hoje. Sim, sabe? Aí, quanto a esses eixos educação, ela não teve. Ela tinha no livro, aí eu volto à sua apresentação, que foi no livro que a salvou, e foi ao livro que a fez doutora, aonde ela rascunhava os papéis que encontrava. Então, no quarto do despejo, você tem quantas possibilidades?
E eu, quanto os meus alunos hoje, eles ouvem muito eu falar do Itamar Vieira. O Itamar Vieira, do Torto Arado. Quando pensar em Torto Arado, trazer ali 2 mulheres pretas com a questão da democratização de terras, a falta desse em saber que elas moram ali, elas não podem estudar. Uma que quer dar aula aos meninos, aos moradores daquela região. Então, assim, eu convido muitos alunos a pensarem que vai ser leitura obrigatória daqui a pouco. E assim, aí volto ao Graciliano, né, onde os meninos ali não têm os nomes, são abandonados. Foi repertório do ano passado, né? Para quem ficou atento. E sempre que você olhar, a fome ela nunca vai deixar de ser um repertório, essa condição. Né? Ou a própria Raquel de Queiroz, uma mulher incrível ali. Sim. Eu gosto de Clarice, amo Clarice, mas eu sou mais a Lígia. Eu amo Lígia. Lígia também, que tem uma sabe, coisa... pelos seus contos, a sua história. Vai que aparece alguma coisa de... Eu falo isso aos meninos, sobre feminicídio, ou Venha Ver o Pôr do Sol, onde ela convida, né, o namorado, o ex-noivo convida para ter um último encontro. Que premedita tudo. Então, olha quantas viagens você pode fazer num repertório. Muita. E assim você fala, meu Deus, não é só aquela leitura onde você... E aí? Ficaríamos horas aqui falando sobre... E assim, não deixando para trás, acho que foi você, ou foi a Grossa que falou, a figura do Lima Barreto. Do Lima Barreto, né? não. Lima Barreto. Lima Barreto, ele é um intelectual do começo da República. E é um cara que tem muito a dizer com esse Brasil que nós vivemos hoje. Sim. E todas as crônicas. Porque antes de ser um grande literato, ele é um grande jornalista. Né? Então, o Lima é sempre... A ideia principal é falar de um Brasil marginalizado. Marginalizado, racista. É falar do Brasil esquecido. Favela é o primeiro que a Unicamp levou agora para a prova dela com os Racionais. Sim. Né? É falar de um Brasil que a gente encontra apresentado nas canções. Ouço pouco também, preciso ouvir mais, reconheço essa minha falha. Nas canções do Emicida. Sim. Quer dizer, o Emicida ele volta... num documentário que eu comecei a assistir, o Amarelo, e ele faz justamente o caminho de volta, o caminho inverso de 22. Sim. Porque em 22 não tinha povão lá na Semana de Arte Moderna. Ele faz esse caminho de volta. Então, esse diálogo constante sobre a nossa realidade e aquilo que estava sendo vivido, que estava acontecendo, digamos assim, nos primeiros anos da República... está aí num diálogo muito atual, muito constante, e é sempre repertório, sim, né? Como o Machado de Assis com os 2 irmãos. Sim. Não, 2 irmãos, não. Isaú e Jacó. 2 irmãos é o Milton Ratum, né? São 2 irmãos que representam o romance Isaú e Jacó. É porque eu estava ontem voltando um pouquinho no Milton Ratum, lá são os 2 irmãos. Então é esse repertório. Nós estamos falando aqui, mas eu tô ficando assustado com esse negócio dessas cartas aqui. Eu tô aqui já pensando aqui. Não tá terminando esse podcast? Já na hora, já o horário já como é rápido? É muito rápido. Fica horas aqui. A gente começa a ir crendo. É incrível como quando você está num grupo maior, um vai falando e vai despertando o raciocínio do outro, vai despertando. Incrível. E eu estava lembrando de o Cortiço e o quanto dá para explorar o Cortiço numa redação. É tudo muito coletivo, intertextual, né? E o mais legal é quando um vai falando o outro, e você vai vendo a admiração que vai aumentando. Você fala, nossa, que cara incrível, né? Que bom, meu amigo, bom, eu assino aqui, ó. A gente se admira, de verdade. Olha, eu acho que é legal. Nós nos admiramos de verdade. Amém. Sim, amém. De verdade. A gente sabe que no nosso meio tem um pouco gosta de puxar tapete dos outros. Não é isso, não. Aqui não. Aqui não. E eu falo assim, eu tava perguntando, né, porque a gente tem essa vivência nessas leituras, né? E aí eu tava falando, mas sobre o que ele fala? Porque se deixar, lembra aquilo que eu falei? A gente começa a falar um papo nosso. Sim. Não sei. Tem, né? Então, pra quem tá em casa, entender também, né? Vamos fazer só o último desafio, antes da gente ir pra outros assuntos, não só Enem. Sim. Mas eu queria que de todo o arcabouço teórico que vocês colocaram aí, que cada um fale e explique por que esse arcabouço teórico seria... Agora você deu um monte aí, mas eu queria falar, olha, eu acho que isso aqui, além de ser um pouco original, né, foge um pouco do senso comum, ajuda a várias redações por causa disso e daquilo, entendeu? Porque aqui está sendo discutido tal tema, então procura isso aqui que vai te ajudar. Eu vou começar então.
Com Carolina Maria de Jesus, você, no quarto do despejo, Sim. você consegue ir para vários eixos, vários temas. A educação, a questão da desigualdade social, o abandono, a mãe solo, a dificuldade de ser mãe solo, viver em condições... Alforria, né? Da Alforria. através da educação. Então, assim, porque o eixo educação, ela tá sendo bem vigiada, assim, tá passeando, tá sendo namorado. Sim. Né? De Carolina, você pode ter a intertextualidade para outras temáticas aí, o despejo, a palavra despejo, quanto... Sim. Né, as pessoas vão ficar onde? Que lugar? A questão da favela, aí você pode trazer as referências ao rap, Então, Carolina Maria de Jesus, eu acho Legal. que o quarto do despejo. E ela tinha sido esquecida e, dos últimos tempos, voltou com muita força a ser lembrada, a ser cobrada. A Unicamp vem falando sobre o Enem. Começou a namorar, voltou a esse encantamento sobre ela, mas ela nunca vai sair de repertório. Assim. Às vezes, a maior dificuldade de um aluno para começar uma redação é começar a redação. Ele tem dificuldade de perceber. Eu digo assim, no próprio tema, nós temos as palavras-chave que podem criar um gancho para você começar. Então, escolha lá uma palavra e traga. E, como a gente já deu uma aula, e foi um projeto de texto meu deste ano, trabalhar Drummond. No Meio do Caminho, é um poema que dá para você usar a metáfora da pedra e do caminho. O que é uma pedra no caminho, né? Então, a pedra no caminho pode ser o problema do tema. Então, você pode usar o poema nessa introdução como exemplo. No Meio do Caminho, de Drummond, metaforiza-se ou cria-se uma analogia da dificuldade de transpor um problema para dar fluidez à vida. Então, de repente, você pode colocar isso numa redação, mostrando que associando a ideia de cotas, tá? Digamos que as cotas seriam uma forma de tirar uma pedra no caminho do caminho de uma determinada população, de uma parcela da população que precisa chegar a um outro lado da estrada da vida, né? Então é possível você criar uma relação metafórica, e isso sim, você pode usar a palavra analogia, porque é uma analogia no texto, né? Então é possível usar esse poema para fazer contextualização. Sim. Não é para defender o ponto de vista, para fazer a contextualização do tema. Para dar aquele ponto de partida. Exatamente. Às vezes a gente fala, ponto que eu... Então achei dica. Porque em vez de ficar falando, na série e tal, não, pega uma coisa assim, de importância. O Drummond, e lembrando, eu sempre falo aos alunos, quem corrige a sua prova de redação são professores de literatura. São professores, tem que ter beleza. Tem que ter. Se você colocou lá... Não, mas é porque assim, vai olhar com os olhos... com certeza. Poxa, olha aí. Duane, manda um arcabouço teórico assim. Então, eu tinha pensado na segunda fase do modernismo Drummond. A Glauce falou dele relacionado aí à pedra. Eu falaria do Drummond relacionado a uma obra dele de 1940, O Sentimento do Mundo. Dado esse universo de desumanização que nós temos vivido, né, de perca de identidade, essas transformações que estão acontecendo em todo o mundo, né? Então, quando o Drummond ele já anuncia de cara, assim, como a Glauce falou, para contextualizar, né? Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Então, é toda essa questão que nos cerca hoje de diversas dimensões, as incertezas em relação ao futuro, o que representa hoje, né, estar nesse presente, né? Nesse mesmo livro, Drummond vai falar, né, eu não quero cantar
os amores futuros, eu não quero cantar a mulher que foi embora, não, eu quero cantar o presente, porque a minha matéria é o presente, né? A minha matéria é o agora. Então eu acredito que seja um bom ponto de contextualização, né? O Carlos Drummond, ele é sempre sensacional e fundamental, e acredito que em termos de educação, envolvendo as cotas, todos esses processos educacionais, um cara que ele fez muito minha cabeça, Rubem Alves. Rubem Alves. Eu acho que ninguém consegue, você não erra nenhum ponto de contextualização para se falar de educação, para se falar da beleza transformadora da educação, com o Rubem Alves, você não erra. E assim, com esses arcabouços teóricos, se você vai atrás e entenda o que o autor tá falando, você começa a ter tesão em escrever seu texto. Você começa ele com beleza e você fala, pô, sabe? Então, eu defendo isso, né? Foge de argumento coringa que serve pra tudo, não sei o quê. Por quê? Principalmente porque fica mecânico. Exato. Você perde toda a beleza de você conseguir expor suas ideias. Justamente. Né? Mas beleza. Incrível, eu achei assim. Tem que ter beleza. A gente foi cirúrgico aqui. Achei que vocês foram incríveis. Que bom. A gente vai agora... Quanto tempo? A gente já tá horas aí de 1h15 aí. Esse podcast, ele é o Explodidamente. E a ideia é que assim, ó, se não tirar você da zona de conforto e explodir sua cabeça, pelo menos um pouquinho aí, a gente não fez Explodidamente. Hoje já tá diferente, porque a gente tá num assunto mais específico. Geralmente o podcast é papo solto, né? Sim. Mas a gente tá aqui por uma boa causa, tá ajudando nossos alunos, né? Então você que tá assistindo até agora aí, cara, já deixa o seu comentário. Eu falei, é gravado, mas a gente vai estar aí nos comentários interagindo com vocês. Deixa suas dúvidas, depois a gente vai e responde isso nas redes sociais, né? Uma coisa, um comentário ou outro, deixa aí, certo? Deixa o dislike, porque a Anitta não é Ozzy Osbourne. Então deixa o dislike também, não tem problema, né? Então assim... mas a gente, depois que passou um pouco disso, uma coisa que eu acho que esses autores fazem com a gente, sabe? Esses autores, todos que a gente falou aqui, apaixonado por Drummond, por Clarice, por tudo. E que esse podcast também se propõe fazer. Esse podcast ele tem uma pegada diferente, única, que é uma coisa que eu criei, que são as cartas de explodir a mente. Isso aqui ainda vai virar um jogo que você pode comprar, tá? Já estou fazendo a caveirinha que vai abrir a cabeça aí, logo vocês vão, já está sendo feita. Vai abrir e você tem o seu jogo de cartas. Certo. Você vai tirar uma carta aqui, vai ler a carta. Se você quiser, uma pergunta essa aqui eu não quero responder não. Deixa, não tem nada tão assim específico aqui. Mas se for, volta ela, tá? Ninguém é obrigado a nada, né? Mas você pega, lê o que tá escrito na carta e dá a sua resposta de coração. Ninguém tá julgando, não é uma questão intelectual, nada disso, entendeu? É encontro, esse podcast é o podcast do encontro. Quem quer começar aí a sorte aí? Vai, Cris. Vai, Cris. Vou. A vida após a vida? Sim. Eu acredito que a vida após a vida seria muito injusto deixar tudo que a gente tem vivido só nessa. Eu acredito que é assim. A vida após a vida. Espero que sim. E que eu os encontre. Como você acha que é essa vida após a vida? Eu espero que ela seja melhor que essa, gente. Só acho isso. Que ela tenha muito samba. Olha o Nietzsche aí, né? Nietzsche só tem que ser um Deus, sabe dançar. Não é? Acho que acredito que ela tenha bons amigos, seja mais leve, mas que seja tão gostosa ou mais gostosa e intensa do que essa. Klaus. Temos algum tipo de poder? Eu queria ter o poder aquisitivo. É um poder, um grande poder. Sim, nós temos poder. Eu acredito que todo mundo tem um poder. A questão é, o que é difícil é você se preparar suficientemente para reconhecer o poder que você tem. Nós aqui, nós 4, que somos da educação,
Nós temos o poder de transformar a vida das pessoas. É lógico que desde que haja essa condição do meio, da outra pessoa e de nós também, para a gente conseguir desenvolver isso, né? Tem aquelas pessoas que têm o poder de nos deixar bem. É bem legal você encontra alguém que te dá um sorriso e resolve o seu dia. Então aquela coisa de super-herói, o super-herói não precisa ter um super poder de erguer o carro com uma ponta de dedo. Não. Mas só de uma pessoa me abraçar e dizer tá tudo bem, ou vai passar, eu já acho essa pessoa poderosíssima, sabe? Sim. Todo mundo tem algum tipo de poder. Aí, Dona. Vou começar pelo que está mais próximo aqui. Cara, que pergunta difícil. Por que existe o sofrimento? Cara, porque somos humanos. Porque nem tudo é como nós planejamos. Talvez porque o mundo seja uma sucessão de erros. Talvez porque as pessoas olhem no sentido de povos, né? Em humanidade. Talvez porque nós nos esqueçamos desses momentos aqui de encontro, né? De entender que a vida, por mais simples que seja, ela é bela, né? Dentro da nossa perspectiva. De entender que um abraço é essencial para mudar um dia. Tá? Quando nós começamos aqui, você falou do C.S. Lewis. Eu acho que o C.S. Lewis, de alguma forma, ele responde isso, não com o livro dele, que é muito profundo, chamado O Problema do Sofrimento. Isso é uma outra questão. Mas eu acho que nos 4 amores ele consegue falar isso. Então ele fala, olha, se nós conseguirmos praticar essas 4 formas de amar, talvez o sofrimento ele não deixaria de existir, né? Porque a nossa angústia ela está aí com a gente, né? A voz da nossa mente está aí, né? Mas eu acredito que seríamos um pouco mais capazes de lidar com isso, né? Então, se nós entendemos a afeição, que é um tipo de amor que olha para o outro com um pouco mais de carinho, a amizade, que é um tipo de amor que transforma, o amor, ele vai chamar lá de Eros, que é aquele que nos torna apaixonados, dedicados a uma alma, né? E o que ele dá maior ênfase, que é a caridade, os 4 tipos de amores que o Lewis trabalha, que é o tipo de sentimento e de amor que supera todos os outros. Então, dizer por que existe o sofrimento talvez seria até muito pretensioso da minha parte. Eu não saberia ter essa resposta. Agora, o que eu posso dizer é o que as minhas colegas já disseram aqui. Se nós conseguirmos cultivar coisas simples e que são essenciais à nossa alma, ainda que o sofrimento exista, e ele existe, nós iremos lidar melhor com ele. Vocês viram que tem umas pauladas aí, né? É difícil, Não sei se mais uma rodada conseguiu aí, ó. responder essa pergunta. Mais Quem uma dera eu. rodada. Né? As regras limitam nossa liberdade? Sim. Sim. Sim, não precisa responder mais que isso. As regras. Quanto professores, às vezes não podemos expressar verdadeiramente o que sentimos, o que passamos, o que pensamos em algumas situações, por vivermos nesse período de limites. O limite hoje, ele está além das nossas vontades. Tem gente que ultrapassa e gente que não pode. O sábio obedece, né? Ou cala-se, ou melhor cala-se, né, Douglas? Mas em alguns contextos o limite é o mal necessário. É o mal necessário. Não, com certeza. O limite é o mal necessário. Vamos lá. Fale sobre um dia feliz. Um dia feliz da sua vida. Falar sobre um dia feliz da minha vida. 7 de julho de 1992.
21 horas, maternidade São Tomé. Nasceu a única pessoa, eu não posso falar única porque eu lembrei dos meus pais, dos meus irmãos, mas assim, a partir, né, é a minha família, sou eu pra frente, é a razão da minha vida, é minha filha. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que essa menina passou a existir fisicamente à minha frente. Porque dentro de mim ela já existia e eu já era feliz por ela, por tê-la. E eu falo assim, hoje eu olho a mulher que ela se tornou, o ser humano que ela é. E falo, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Minha filha é o maior presente que eu ganhei de Deus. Já chorando, é o dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que ela nasceu. Frio pra caramba. Eu acordei cedo, tive que ir à médica, tava sem grana, tive que ir de ônibus, com aquele barrigão de ônibus sozinha. Fui à médica. A minha médica tinha um consultório atrás do Colégio Coração de Jesus. Aí ela me deu um papel que eu tinha que levar pro INSS para conseguir um carimbo lá. Eu fui a pé, subindo aquela ladeira da Comandante Costa com aquele barrigão. Saí de lá, eu morava no Santa Amália. Peguei um ônibus bem à frente do prédio do INSS, tem um ponto de ônibus. Peguei e fui pro Santa Amália. E aí eu cheguei em casa, tava meu pai e meu irmão. E minha irmã. Tudo pronto, todas as roupas. Meu irmão tinha lavado tudo, guardado tudo, arrumado tudo. Minha irmã era pequenininha, também ajudou, tal. Aí uma tia minha veio com o marido dela me pegar, porque meio-dia eu tinha que me internar. Eu me internei meio-dia. E eu desesperada, porque eu não queria ter parto normal. E eu não tinha dor. Eu não tinha dor, eu não tinha nada. E eu falei, Senhor, tudo bem, não vou ter dor. Vai ser cesariana. Não vou ter normal. E nada. A médica falou assim, vamos pro centro cirúrgico, vamos tirar, porque tem que ser. Ela já tinha passado, né? Tava passando o tempo. E aí, 15 para as 9 me levaram pro centro cirúrgico. E eu comecei a sentir dor. Você é louco? Não vou falar nada que eu tô com dor. Não quero, não vou sentir aquela dor, não vou sentir a dor. E aí o parto foi cesariana. E foi aquela alegria que eu olhei pra cara daquela pessoa que eu falo que é, enquanto ela existir, eu vou existir. E se ela tiver filhos, eu vou continuar existindo. Se bem que eu falo isso também de outras pessoas que para mim são bastante importantes. Eu tenho um grupo de ex-alunos que eu nunca vou esquecer na minha vida. Que eu falo que são meus filhos também. São incríveis. Então, enquanto eles existirem, eu também vou existir. O dia mais feliz da minha vida. Dia mais feliz. O dia que eu quase morri, né? Eu esqueci, eu quase morri 5 vezes. O dia mais feliz da minha vida. Andei o dia inteiro. Mas foi assim. Mas é incrível. É ela. Vamos lá, né? Meu Deus do céu, mas o filósofo aqui é você. Vamos lá. Tira da cartola aí. Ou então vai pra outra. Posso ir pra outra? Pode. Não saberia responder isso aqui. É muito filosófico pra mim. Meu Deus. Joga pra lá. Abre o coração aí. O homem possui uma alma imortal. Possui. Dentro da perspectiva que eu creio, sim. Eu creio que, como já foi dito pela Cris, se fosse só isso aqui seria muito chato, né? Então, eu creio. Creio que há uma alma imortal. Acredito. Você viu que o negócio aqui, esse momento filosófico, é importantíssimo. A gente continua nas pessoas que a gente ama, então é a nossa essência. Nossa essência fica. Aqui tem esse momento. Cada momento que a gente dividiu com cada aluno que passou por nós estamos aí. Bom, vocês acham que isso aqui, a pior parte, é as perguntas que eu faço agora. Pior parte, melhor parte, né? Melhor parte, vamos embora. Não dá. Pode pular? Vamos lá.
Não sei se eu faço a mesma pergunta. Tem perguntas que eu faço para todos os convidados aqui no final, né? Uma delas, assim, que é muito importante, que é a pergunta: o que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide? O que você gostaria que tivesse lá escrito? Essa eu posso começar, que essa eu já tenho. Vim, vi, venci. Isso vai estar escrito. Porque eu venci preconceitos. Venci preconceitos por ser mulher, por ser negra, por ser cuiabana e por não estar dentro de padrões. Venci porque consegui melhorar a condição de vida da minha família. Venci ignorância dos outros e minha mesma. E quando eu olho para trás, eu não tenho medo, nem arrependimento e nem vergonha. E além de ser uma frase que eu quero na minha lápide, e eu quero na minha lápide, por isso é ela que me impulsiona. Viver para mim é superar desafios, acima de tudo. Por enquanto, eu estou vindo e vendo. O último verbo vai lá na lápide. Venci. E aí, sem ponto, porque a alma é imortal. Nossa, depois dessa filosofia, eu vou falar, aguentou muito e ainda foi simpática. Não, essa eu não posso falar de mim, não. Fale por você. Fale por mim, ainda foi simpática. Mas é verdade, a gente conhecendo a Cris, você. é verdade, Cris, é verdade. É uma frase que Eu sou combina. antissocial, às vezes. Não, eu vou colocar ainda. Eu, pra mim, não serviria. Nem sempre, né? Doni, o que você gostaria que tivesse escrito? Cara, isso é uma frase difícil, né? Eu tenho duas frases, não sei se eu escolheria na última hora. Uma seria um plágio, né? Declarado que essa frase foi dita pelo Mário Quintana. Na lápide dele pediu para se escrevesse: eu não estou aqui. Incrível. Né? A alma é imortal. Mas, para não ser um plagiador, eu pegaria uma frase que não é minha, mas que eu acho muito relevante. Começaria tudo outra vez. Eu tenho essa crença. Começaria tudo outra vez. Como boa geminiana, cada época eu vou trocando as minhas frases. Eu penso nisso, eu fico pensando sempre nas minhas frases de lápide, sabia? É essa que combina agora, mas tem dia que eu falo, Sim. foi foda. Tem dia não, Tem hora que eu falo assim, peraí. Acho que na minha tá escrito aqui jaz ele, muito contrariado, não queria estar não queria aqui. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Está aqui. Não. É porque essas frases, acho que elas são muito... Acho não, né? Elas são um resumo de tudo que a gente viveu. Exato. Então, exato. Da mesma forma que é tão bonito, né? É tão inspirador ver a forma como a Glauce fala da história dela, e nós temos nossas histórias, né? A ideia de começar, porque nós começamos todos os dias, né? Sim. E a Glauce, ela tocou em pontos muito sensíveis aí. As nossas origens, né? A maneira como a vida nos possibilitou existir, né? As nossas raízes, nossas famílias, enfim, toda a nossa historicidade, ela é realmente uma caminhada extenuante, é uma caminhada difícil para chegarmos até aqui, né? E eu entendo com profundidade o que a Glauce fala, o que ela diz, né? A gente vivencia isso e digo sempre com muita tristeza o meu grande incômodo, né? O meu grande incômodo ainda hoje é quando eu chego nas instituições que eu trabalho e eu vejo poucas Glauces e poucos Donizettes nesses lugares aqui. Eles estão em lugares que são dignos, mas eles talvez por escolhas ou por falta de oportunidade estão em lugares muito difíceis, lugares onde eles são invisíveis. Sim. E aí eu não preciso discorrer sobre isso aqui porque já fica bem claro. Né? Então, quando eu olho para a Glauce, eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Glauce,
na vida, dando aula, e a maneira como os alunos falaram dela, eu falei, cara, acho que eu tô no caminho certo. Eu acho que um dia vão falar de mim como falam dessa menina, né? Então, estar aqui hoje, junto com ela, junto com a Cris, com você, é uma grande celebração, gente, porque as nossas histórias não são fáceis. Não. Sim. Eu pude... Falei isso a Glaucia, falei isso ao Doni, que estar com os dois é sempre uma grande honra. E eu sempre falo que é uma grande inspiração, porque aprende todo o tempo, né? Toda hora são lições. Nós nos admiramos, né? Graças a Deus. Além de... Passou a ser uma rasgação aqui, mas é verdade. Esses dias foram dias difíceis esses que eu passei. Aí eu liguei pra Glaucia chorando, mandei um áudio, ela tá tudo bem? Eu falei, não, é só porque eu tô feliz que deu certo. Ela, então tá bom. Então, que é isso mesmo, é muito difícil. Sim. E assim, a questão é uma luta diária. Diária. Vamos para nossas considerações finais. Olha, é sempre mágico essa mesa, esse lugar. É sempre mágico. As pessoas às vezes vêm pra aqui e elas não imaginam. Sim. Acham que vai ser, não, bom, vamos lá, fala de Enem, né? Bacana e pá. Não, é sempre mágico. A vontade que dá, e eu espero que seja assim, né? É que dá vontade de fazer isso aqui toda semana, entendeu? Por isso que é legal, dá vontade de fazer toda semana. Quem vem aqui e eu não conheço, que é diferente desses 3 amigos, né, que eu tenho, se torna amigo, entendeu? É incrível, né? Veio aí o Elias Neto, sentou aí, o Elias Neto, pô, agora troco mensagem com o Elias Neto no WhatsApp, entendeu? Então, assim, muito acaba virando amigo mesmo, sim, né? Legal. É o poder do podcast, que vem, de certa maneira, fazendo o que o rádio já fazia, né? O que esse encontro real. Queria agradecer muito vocês, né? Por estar aqui, por ter se entregado, por vir num feriado frio, né? Mas valeu a pena, né? Pelo menos eu sinto assim. Sim. Pra quem tá assistindo, pra mim, que tô aqui, né? Valeu muito a pena. Eu queria considerações finais de vocês. Bom, me senti honrado, né? Em estar com você. Quando o Douglas começou a apresentação, ele falou, né? Irmão de alma, e nós temos algumas horas de busão, né? Nossa. Rodadas aí nas estradas para dar aulas, e essa amizade começou bem antes dali, mas ela se consolidou ali. Então é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você, que eu considero também como irmão, e eu espero que esses encontros eles se perpetuem, né? Então muito honroso para mim, muito obrigado pelo convite. E obrigado às meninas que nos acompanham, que são meninas inspiradoras. Tem toda a minha admiração e respeito. A recíproca é verdadeira, gente. Assim, eu tava um pouco tensa no início. Mas a vantagem de você estar com pessoas com quem você tem afinidade é fundamental, tá? Isso aqui dá vontade de falar mais e mais e continuar. Sim. E tem que segurar a língua para não falar mais coisas, que vai empolgando a gente. E é principalmente empolgante, primeiro por conta da sua receptividade, que deixa a gente à vontade. Realmente. Né? Obrigada por isso. Essas 2 criaturas incríveis, histórias de vida incríveis, afinidade da nossa área, afinidade das nossas almas também, né? Que você olha, um fala, tá instigando o outro não terminou de falar, e a gente já tá tendo uma ideia para o próximo. E é só agradecer. É feriado, Mas quem lembrou disso? Não, a gente tá aqui, foi muito gostoso. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo pelo convite e pela presença dos meus amigos. Que joia. É só agradecer. Obrigada. Obrigada e obrigada. É uma aula de vida, de continuidade e de parceria. É o que tem faltado para muita gente, para parceria, olhar para o outro com admiração, que aqui são pessoas admiráveis. Então eu quero agradecer, espero que quem esteja assistindo também tenha gostado como nós. Conteste-me, fale lá, ligue comigo. Foi realmente, Anitta de Ozzy Osbourne. Eu me contive, não falei palavrões porque, né, foi algo que o momento não permite, mas foi muito bom, foi incrível. Foi foda, você já falou. Gente, foi foda, desculpa mãe, você que tá assistindo. Obrigada. Foi muito bom, muito obrigado.
eu queria novamente agradecer vocês. É sempre assim, é um prazer muito grande fazer esse... E como eu falei, eu vou chamar muita gente pra vir aqui e são todas pessoas admiráveis, são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu respeito, que eu sei de todo o... São pessoas que quanto mais a gente se aproxima, mais a gente admira, né? A gente sabe, o mundo não é assim, entendeu? Sim. Nenhuma profissão, todos são assim. Nós 4 aqui, a gente é amigo, a gente é aqueles que se encontram no corredor e falam, e aí? Só olha um pro outro, né? As palavras são desnecessárias. Eu e a Cris, a gente fala, e aí? Pois é isso aí, né? E vamos, então a gente até falei no começo que tem que tomar cuidado pra conversa não ficar hermética, né? Sim. E agradecer muito, olha, cada um de vocês, eu falei no começo, eu repito aqui, né? A Cris tá lá comigo, a gente trabalha junto, a gente se vê semanalmente, a gente tá lá se abraçando, a gente tá conversando, né? Muito importante. A Glaucia, assim, quanto mais eu chego perto, a gente trabalhou junto intensamente em escolas, trabalhou no projeto, né? Que tinha que voltar aquele projeto da redação a 4 mãos. Então, assim, quanto mais... A gente já teve projeto, eu gosto de Santão, vamos fazer um canal do YouTube. Lembra muito tempo? Exatamente. Né? E ela, a gente não fez a coisa acontecer, mas muitos E se eu te contar que eu tive uma ideia agora, durante esse podcast? Deixa eu parar de gravar que eu vou jogar na mesa. Não, tenho certeza. Assim, olha, e essa admiração, essa vontade de estar junto com vocês, eu sempre tenho isso, eu me aproximo, como eu falei. Gente, nem todo mundo é assim, entendeu? Mas tem gente que a gente chega, quanto mais a gente chega perto, mais a gente quer ficar perto, né? Sim. O Doni, cara, o Doni, assim, é ridículo, entendeu? Porque eu e ele, a gente vai conversar, assim, e eu começo a falar, ele fala, para de falar de mim. Mas eu tô falando de mim, mas, pô, você tá falando de mim também, não é? E a gente vai conversar. Daí a gente entende que vocês chamam de... Não, o meu filósofo clínico fica fazendo terapia pra mim, eu falo pra ele e falo assim, não, mas daí você me fala o que ele falou, porque tá... Porque serve. Porque serve igual, você fala pra mim que já, né, já... Exatamente. Né? Mas eu só fiquei amiga do Douglas porque ele era amigo do Doni. Aí eu falei, cara, esse menino é bom. Não, então, né, gente, não, porque eu falei, mas aí é porque é uma você trabalha afinidade... com meu amigo, com meu irmão. Eu falei, então, já quero ser amiga dele. Porque, né? Com certeza. Né? Olha, só pra gente encerrar mais uma vez, você que quer ter o seu canal no YouTube, agora principalmente, em novembro, a gente vai fazer uma Black Friday de horário aqui do estúdio, tá? Então você consegue vir uma vez por mês aqui, 4 horas de estúdio. Se você tiver o telepronto, você grava tudo que você quer. Já tem o seu canal no YouTube. Para de ficar falando, ficar tão dependente só das instituições, só das escolas e começa a alçar voo. Todos aqui, eu posso falar com tranquilidade aqui, todo mundo nessa mesa aqui, os 3, tem qualidade para alcançar Brasil afora, né? Falta estratégia. Eu descobri com o tempo, assim, mudando de assunto do Jabá aqui, eu descobri com o tempo que todas as pessoas que fazem da nossa área de educação, que fazem sucesso no Brasil inteiro, cara, eu demorei pra descobrir isso. Elas não são pessoas tão fenomenais de organização. Porque eu sempre falava, beleza, eu sou uma pessoa que tem um certo talento quando eu tô dando aula, mas eu sou muito desorganizado, não vai dar certo. Não, todas elas têm lugares, pessoas que estão fazendo as coisas. Por isso que elas fazem. Porque como que elas conseguem fazer? Claro, elas conseguem fazer, por quê? Porque tem um estúdio que ela senta lá e grava. Entendeu? Aí o que a gente tenta? Estúdio. A gente faz a arte do Instagram. A gente faz não sei o quê. A gente faz não sei o quê. Claro, aí chega no meio do caminho e fala, não dá. Mas aí que tá, ninguém faz isso, cara. Eu demorei pra descobrir isso. Ninguém faz isso. Por isso que as pessoas fazem. Sim. Entendeu? Porque não estão fazendo. Sim. Como que vai dar 70 horas? A gente chegou a dar 72 horas aula na semana e ainda vai fazer canal no YouTube. Não vai. Então, assim... E ter uma... assiduidade, né? Sim. Acho que pra mim mais difícil é a assiduidade, porque você tem que organizar tudo toda semana, é complicado. E ter um lugar e pessoas que já organizem isso, se você chegar só pra dar aula, nossa. É a mesma coisa. O pessoal que é lançador, essas coisas, eles fazem a mesma coisa que a gente faz na sala de aula. Eles têm praticamente um local, umas coisas, ali eles se organizam suporte, e pronto, né? É como dar aula, chega lá, dá sua aula. Claro, você tem que fazer o roteiro, você tem que fazer o material, mas é a mesma coisa. A ideia desse estúdio, a gente já grava cursos aqui, tem pessoal da educação que já gravou aqui, tem pessoal da trader, tem muita gente que grava curso aqui, mas a ideia é que seja um preço realmente acessível para qualquer um que queira mesmo ter um canal no YouTube, gravar os cursos, eu ter canal no YouTube, eu ter, né?
ter essa mão que a gente não tem mesmo. Né? Mesmo que essa gravação seja esporádica, por exemplo, eu Sim, quero uma porque você aula pode tal, fazer, e aí eu você pode fazer venho. por horas de estúdio. Agora não, bem, como eu falei, tem essa Black Friday que a gente faz um preço bem mais baixo, né? E aí, provavelmente, o estúdio aqui é muito requisitado. A gente vai terminar aqui, como eu falei, tem outra pessoa que vai vir, isso que é feriado. Então, geralmente, a gente organiza, olha, que daqui 15 dias, ou daqui um mês, se tiver muito... E aí você vai lá, cria, às vezes, seu curso inteiro e já grava ele todo em um dia, né? Essa é a ideia. Além disso, tem o podcast. O podcast, se você tem apoio, às vezes, de alguma instituição, ou se você faz um podcast para lançamento de você, seu lançamento, porque o podcast ele já dá um canal de rádio e um canal do YouTube, entendeu? E já dá os cortes. Então, assim, muita gente vai atrás do podcast. Você vê agora, vocês viram, os presidentes estavam mais sendo vistos nos podcasts do que na Globo, no debate. Campanha política. Entendeu? Né? Então, assim, Campanha eleitoral. é um meio que tem um áudio de melhor qualidade, tem a imagem prontinho, né? E aí a ideia é falar disso aí também. É isso, olha. Mais uma vez, obrigado. E Agradeço, fiquem agradecemos. atentos. Eu estava pegando aqui porque é muita gente. Olha, a gente vai ter, como eu falei aqui, ó, a Suzana, a Kelina, a Marigiane. A gente vai ter o Fabião de História, né? O Rafa de Filosofia. O Stefânio, né? De História. A gente vai ter o Roger regaçando Geografia, Atualidades, né? Roger, parceiro também. Né? O Reginaldo de História. Reginaldo, incrível também. Sim. A Kátia vai estar aqui também, né? Isso só de humanas, isso que eu tô lembrando agora, de humanas, tá? E aí depois de exatas vai vir gente assim, ó, Magno, gente, sabe, gente hermética, assim, né? Eu tô trazendo pra cá. Só né? cidadão de peso. Danilo, muita gente legal vai Danilo colar é aqui. ótimo. Tudo isso antes do Enem, entendeu? Uhum. Então se inscreve no canal, fica atento aí aos cortes, aos vídeos. É isso. É Valeu. isso. Muito obrigado. Eu Tchau pra agradeço. vocês. Até mais. Muito obrigado.